Olá, irmão. Bom dia a todos. Eu sou o Cosme, né? Aqui estamos no canal Reavivamento Caxias MA. E hoje eu tava vindo aqui, irmão, pro monte, né? Vindo aqui pro monte, pra gente estar orando aqui, clamando a Deus, louvando a Deus. E logo próximo de chegar aqui no monte, irmão, chegou um rapaz aqui, né? Chegou um rapaz ali no meio do caminho, já quase na entrada aqui do monte, e pediu para que eu desse duas mensagens para ele, né, da palavra de Deus. Imagina, irmão, eu vim para cá mais ou menos, já saí 5 horas, 5 e pouco para cá pro monte, né, para louvar e glorificar o nome de Deus. E no meio do caminho eu paro para falar da Bíblia para uma pessoa que me pediu, disse assim: irmão, você é crente? Eu disse: sou crente, mas eu sou um servo de Deus, Deus vivo e todo-poderoso. Então, irmão, ele pediu, né, para mim falar da palavra de Deus e duas palavras. E eu vou comentar aqui para você, né? E a gente começou a estar conversando, foi 1 hora, foi passando o tempo, e a gente foi falando da Bíblia. Mas as duas mensagens foi essa, irmão, que eu falei logo para ele. Primeira mensagem que eu falei, tá lá em Salmo 34, 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Então, irmão, você que está aí do outro lado, acredite, confie que o anjo ele está presente desde o nosso nascimento, irmãos. Desde o nosso nascimento, Cristo designa um anjo. Você está lá na barriga, você já tem, quando está gerando a criança, já tem um anjo. É por isso que a palavra de Deus fala que aos covardes, aos mentirosos, está em Apocalipse 21, aos covardes, aos mentirosos e todo tipo de pessoa, irmão, que mentiroso e todo tipo de pessoa que não faz a vontade de Deus, o que tem guardado para ele é o lago de fogo, tá? Então, acredite, irmão, que o anjo do Senhor está ao redor, né? Está ao redor daquele que o teme e livra. Então, irmão, devemos agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor, porque o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso que está no céu, ele garante para você, mediante a sua fé, que você que confia em Deus, independente da religião, irmão, eu falo para vocês, você pode ser espírita, você pode ser religioso, você pode ser o que for na vida, mas se você confia em Deus, mais cedo ou mais tarde a verdade chega e cabe a você e eu fazer a escolha, porque você tem um livre-arbítrio e eu também tenho um livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus ou não. Se você estiver no local errado, em qualquer outro local que está de desacordo com a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus chega e você tem a escolha para sair, para ficar do lado do Todo-Poderoso, o nosso Deus que habita no céu dos céus. Então, irmão, acredite que nada, o diabo, ele fica ao derredor, querendo tirar a sua vida e tirar a minha, mas ele não pode, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. O anjo do Senhor está presente, irmão. Deus está nos protegendo constantemente em meio a essa tribulação, em meio às dificuldades, em meio a tudo isso que está passando. Vírus, coronavírus e tudo isso, todo tipo de doença, pessoas querendo tirar a própria vida. Acredite, irmão, volte-se a Deus, ore, clame, invoque o nome do Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso está aguardando isso. O Deus Todo-Poderoso está aguardando que eu e você, cada um de nós, se volte a Deus a tempo, para que tenhamos vida em abundância. Porque mesmo que o nosso corpo pereça, irmão, acredite, mesmo que o nosso corpo pereça, a vida eterna é garantida por Deus. Mas nada de ruim, nada de mal, nada de doença ou qualquer outra coisa pode tocar na sua vida, irmão. Pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Não pode tocar na sua vida sem a permissão aqui, ó, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Então acredite que, como diz em Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra, daqueles que buscam a Deus constantemente, que sejam fiel a Cristo, que Deus está protegendo. Então, irmão, nós se alegramos porque o nosso Deus, em meio a tanta tribulação que nós estamos passando, ele está presente conosco, ele está nos orientando, está nos guiando. A partir do momento que eu saí lá de casa cedinho, Deus já sabia que eu ia encontrar aquele rapaz. E ele pediu duas mensagens. Uma das mensagens foi essa, em que o anjo, o nosso Deus, ele está nos protegendo. O nosso Deus, ele está buscando a nós. Ele está nos resgatando da escravidão. Ele está nos trazendo a cada dia para próximo dele. Cabe a nós se manter firme na verdade. Porque nós,
conhecendo a verdade, nós temos que estar firme, porque o inimigo ele conhece toda a verdade, mas ele não se firmou. Então, irmão, o outro versículo que eu li da palavra de Deus para ele, né? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, em que diz: o Senhor tira a vida e dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz levantar dela. Então, vírus nenhum, doença nenhuma pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus, irmão. Acredite. Acredite, ore a Deus. Máscara não protege. Nada nesse mundo não protege. O que protege é Deus. Volte ao Pai, volte a Deus. E como é que eu sigo firme buscando a Deus? Como é que eu vou conseguir estar falando com Deus e conversando com Deus? A palavra de Deus nos revela, o próprio Cristo falou que ninguém vai a Deus. Ninguém, irmão. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo. Ninguém. Está escrito assim, ó, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Cristo falando. Então ninguém vai a Deus a não ser por Cristo, que é seu Filho, que veio aqui e morreu por cada um de nós para que você tenha vida eterna e eu também tenha vida eterna. Mas para mim chegar a Cristo, irmão, é necessário que eu também aceite a orientação do Espírito Santo. Ele que fala para você o que é certo, o que é errado. Ele que nos convence do pecado. Ele que nos mostra, irmão. Ele que nos mostra para onde devemos seguir antes de eu cometer qualquer erro, cometer qualquer barbaridade ou qualquer mentira. O Espírito Santo avisa: não faça isso. É isso, irmão. Ele avisa: não faça isso que é errado. Então, eu não devo jamais persistir no erro. Eu não devo jamais resistir ao Espírito Santo. Eu não devo jamais entristecer o Espírito Santo, porque ao entristecer, o risco da gente blasfemar é muito grande. É muito grande, porque ao entristecer ele se retira. E como é que você vai pedir perdão a Deus? Como é que você vai chegar até Cristo, se não for através do Espírito Santo? Hein, irmão? Porque lá em Romanos, na verdade, em Romanos 8:26 diz que o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com um gemido inexprimível. Então, irmão, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele pega a sua oração, a minha oração, e leva até o nosso Deus, até Cristo, irmão. Ele leva, até Cristo Jesus ele leva, e nós, e ele intercede por nós com um gemido inexprimível, irmão. Inexprimível. O que é isso, irmão? Imagine uma criança quando quer leite de uma mãe. Ela chora, chora enquanto a mãe não dá, não alimenta essa criança, né? Ela não se aquieta, irmão. E assim com o Espírito Santo, ele geme, ele com um gemido inexprimível, ele intercede: ó Senhor, o teu servo quer isso, isso e isso, tá? Então, irmão, ore a Deus, clame a Deus, invoque o nome de Deus. Não precisa você dizer assim. Muita gente fala que minha oração não passa nem sequer do teto, mas não precisa, irmão. Quando você está no seu quarto orando sozinho, você pensa que está só? Não tá, porque está o seu anjo, irmão. Tá Jesus Cristo, tá o Espírito Santo, tá Deus. Você não vai estar só. Então invoque o nome de Deus. Mesmo que você esteja passando por um problema que aparentemente não tenha cura, mas para Deus tem, porque Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe da minha mente, meus pensamentos, antes mesmo de eu falar. Ele é onisciente, irmão. Ele é onipresente. Ele está aqui, nesse monte aqui, ó, em Caxias do Maranhão. Hoje é 29 de maio de 2021, aproximadamente umas 9 horas, né? Ele está aqui nesse monte. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele está aqui. Por quê? Porque ele é onipresente. Ele tá onde você tá no Japão, tá nos Estados Unidos, tá em todo lugar o tempo todo, irmão. O Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele só aguarda que ele tá assistindo nós em nossa fraqueza, que nós busquemos a Deus, para que eu e você esteja firme na palavra de Deus, para que eu e você tenha socorro do nosso Deus Todo-Poderoso. Então devemos buscar Cristo, buscar o nosso Deus, para que a gente tenha aqui vida em abundância. Porque mesmo que nessa pandemia ou qualquer vírus possa vir pegar e nosso corpo pereça, só o corpo, mas nosso espírito ele vai para Deus, e nós temos uma vida eterna garantida por Deus, porque a palavra de Deus fala que mesmo que o corpo pereça, mas a vida eterna é garantida por Cristo Jesus para todo aquele que crê e confia em Deus. Então, irmão, acredite, confie em Deus, busque a Deus constantemente, tá, irmão? E o Espírito Santo, ele fica assistindo nossa fraqueza. E quando a gente ora, o Espírito Santo pega a nossa oração, leva até Cristo. E Cristo leva até Deus.
E assim nós chegamos até o Altíssimo. Eu acabei de falar que Deus é onisciente. Onisciente, Ele sabe todo o meu pensamento, sabe tudo. Tudo, tudo, tem toda a sabedoria. Ele é onipresente. Ele está presente aqui nesse monte, está presente em sua casa, está em tudo que é lugar, irmão. Está em tudo que é lugar. O nosso Deus está presente. Ele está vendo tudo, porque Ele é onipresente. Ele também sabe o que é que Ele é, irmão. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Para quê? Para dar a vida, para tirar a vida, para descer a sepultura, para levantar dela. E quando Ele fala que vai ressuscitar as pessoas que morreram primeiro em Cristo Jesus, Ele vai fazer isso. E em seguida nós vamos ser transformados, os que estão vivos na volta de Cristo. Então acredite, confie. As duas mensagens foi passada para ele, mas a gente foi falando sobre toda a Bíblia, o rapaz que estava buscando a mensagem. É por isso que quando a gente entrega a vida a Deus, você também entregando a vida a Deus, a qualquer local que você for, quem guia é o Espírito Santo. Ele é que lhe leva por todo o caminho, porque ele leva pelo caminho da verdade e da vida. E ele vai nos direcionando as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E nós também aprendemos junto quando falamos da palavra de Deus. Aqui, irmão, para finalizar, aqui nós estamos, sabe com o quê? Lá fala, nós estamos com a verdade. Mas eu vou falar para vocês que os 10 mandamentos da palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade como é dita. Como é dito lá em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade aqui, ó. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é a carta de amor que Deus deixou para cada um de nós. O Espírito Santo é a verdade, porque quando o Espírito chega, ele chega para trazer, ele nos traz toda a verdade, porque o Espírito é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, é o caminho e a vida. E o próprio Deus diz: eu sou Deus, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Eu sou vivo, eu sou a verdade. Deus é a verdade, como está lá em Jeremias 10:10, irmão. Então, confiando na palavra de Deus, você está blindado pelo poder do Espírito Santo, mesmo em meio à perseguição. Porque quanto mais você busca Deus, mais você vai ser perseguido, irmão. Não tem coisa fácil não, porque o reino dos céus, a salvação é de graça, mas é tomada através de esforço. Desde João Batista para cá, a palavra de Deus fala que o reino dos céus você busca através de esforço. Você tem que se esforçar para estar juntamente com o Senhor. E aqui nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, ó Deus, e oremos. Senhor Deus, entrega a minha vida em tuas mãos, como a de todos aqui de Caxias do Maranhão, de todo o Brasil, de toda a nação. Que Deus abençoe e cuide de cada um de nós, nos livre de todo mal e nos prepare para a tua santa volta, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus.